mais uma live do estudo do Livro dos Espíritos, que é promovido pela União Beneficente Allan Kardec. Tudo que vem sendo feito desde a pandemia. E já estamos aí na questão 672 do Livro dos Espíritos. A União Beneficente Allan Kardec é centro espírita localizado em Dourados, MS, na rua Ivinhema, número 5565, bairro Jardim Monte Líbano. Então, mais uma vez, a gente tendo o privilégio de poder estar participando, de poder estar fazendo esse estudo, a gente convida a todos que tomarem conhecimento a participarem conosco, porque é muito importante, é obra básica das básicas, o Livro dos Espíritos, a obra que na doutrina espírita não dá para conhecer o Espiritismo sem o Livro dos Espíritos. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece, nos harmonizando entre nós, com a espiritualidade superior, o que significa dizer elevar a nossa vibração, elevar o nosso padrão moral, nossa vontade de acertar, de estar no caminho certo, de estar fazendo o bem, de estar em comunhão e amparado pelos bons espíritos, pela divindade, né? Nosso Criador, nosso Mestre Jesus, porque tudo vem dele. Nós agradecemos, somos gratos, dizemos muito obrigado ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, e pedimos que desejamos poder estar bem harmonizados, bem intuídos, para tirar o máximo proveito desse estudo, para nós, para o nosso conhecimento, para a nossa elevação, para a nossa condição também, como servidores de Jesus, que de alguma forma somos e devemos ser. Então que seja muito proveitoso e aprazível este momento. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Comecemos nosso estudo. Live 131. Lei da Adoração, parte terceira. Sacrifícios. Nós começamos esse título na semana passada. Vamos continuar hoje, né, na 672. Ele é o último item da Lei da Adoração. Vai até a pergunta 673. Então, essa pergunta 671 nós vimos na semana passada, sobre as guerras santas. O que se deve pensar das guerras santas? Vocês acham que precisa fazer mais algum comentário sobre ela ou vamos já para 672? Bom, semana passada eu não pude participar, e hoje eu estava reservando 1h30 para chegar onde o grupo chegou, mas tive uma emergência aqui em casa, minha geladeira parou de funcionar, eu tive que ir atrás do equipamento para poder substituir. Mas Guerra Santa é um nome, parece assim, meio pelo menos, se não contraditório, né? Pois é, pode ser tanto uma guerra, né? É mesmo. Como é que guerra pode ser santa? Então são os interesses, né? São os interesses, são os fanatismos, são ainda a nossa inferioridade que faz a gente pensar em guerras, né? Achando que guerra vai solucionar alguma coisa. Certo.
A oferenda feita a Deus, não sei por que eu estou falando alto, acho que todo mundo está ouvindo bem, né? Sim. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez do sangue de vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhes possais fazer. Repito que a intenção é tudo e o fato nada vale. Interessante isso, né? Porque primeiro me chama a atenção assim, se a intenção é tudo, mas em que a intenção é tudo, né? O fato nada vale. Então a gente, claro que está falando aí especificamente da relação com Deus, nossa relação com Deus, mas uma relação aí de adoração a Deus, né? A oferta de sacrifícios, essa conexão com Deus. Para isso, quando se faz sacrifício, quando se faz oferendas, então esse fato para Deus não tem importância. O que tem importância é o sentimento, é o coração, é a intenção, né? O nosso desejo de estar ligado à nossa fé, à nossa confiança em Deus, ou seja, essa conexão mental, essa conexão do coração com Deus. Mas se a gente quisesse generalizar o fato nada vale, aí já não dá, né? Porque, por exemplo, quando eu estou fazendo qualquer trabalho, eu preciso de ter uma atitude, ter um sentimento, ou seja, ter uma forma de ligação com Deus, de conexão com Deus. O trabalho que eu estou fazendo, a forma como eu estou fazendo esse trabalho, tem a ver. Ele é importante nessa conexão, né? Eu posso estar fazendo esse trabalho sem nenhuma boa vontade, até com rebeldia, com revolta, ou posso estar fazendo com boa vontade, sabendo que é necessário, como todo trabalho, que ele é necessário e ele é recurso evolutivo, recurso para a nossa evolução. Então, fazer oferenda a Deus tem aí só a finalidade de se conectar a Deus. E um trabalho que a gente esteja fazendo tem a finalidade de se conectar a Deus, mas tem muitas outras finalidades, né? De suprir as nossas necessidades materiais, por exemplo. É isso que me ocorreu aí sobre essa questão. É que, João, na aula passada, a gente viu sobre os sacrifícios, né? E que as pessoas, nos tempos idos, sacrificavam primeiro animais, depois pessoas, né? E então, o que está dizendo aqui que o importante não é o fato de se sacrificar, mas a intenção. Então, naquela época, eles acreditavam que ao sacrificar, seja animal, seja gente, seja frutos, eles estariam agradando a divindade, né? Que para eles, Deus, eram divindades do ar, do fogo, da própria terra, para os alimentos, né? Então, assim, é claro que hoje em dia ainda existem pessoas, né, que fazem esse tipo de expressões, mas tanto faz, você pode estar oferecendo, às vezes a pessoa não tem nem um momento do dia a dia
aí pede para ela que ela tem que fazer uma oferenda. Então, quer dizer, a oferenda mesmo é até que está no coração da gente, no amar ao próximo, obedecer às leis divinas. É o que eu penso. Relembrando que a Eloíne colocou aí, né? Até tem uma pergunta que dizia assim, segundo a visão de alguns, né? Quanto mais valiosa, né, o sacrifício, então o sacrifício de uma vida humana, de uma pessoa querida, é muito mais valioso. Então Deus se agradaria mais disso, né? Segundo as crenças. Então, por conta dessa questão, talvez que ele coloque essa situação da intenção. Eu gosto sempre de lembrar também a questão da nossa visão de Deus e como que é colocada, né? Oferenda feita a Deus, tinha a seus olhos, olha como é que nós, até na pergunta nós humanizamos Deus, né? Nós colocamos que ele tem olhos, tem braços, tem isso, tem aquilo, né? A gente vai tornando um Deus mais próximo. E depois a gente diz a questão de agradar ou não agradar a Deus, né? Como se isso tivesse um sentimento mais próximo da gente, né? Sentimento humano. Então, sempre lembrando que a nossa ideia de Deus ainda está muito distante do real, né? A gente sabe daqueles atributos, né, que Kardec coloca lá na primeira questão, nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, que é o que Deus não poderia ser, né? A gente chega a uma ideia de que Deus seria, né? Os atributos da divindade onisciente, onipresente. Então, quando a gente fala onipresente, até é difícil a gente ter ideia, né? Em algum ponto lá, ele fala que Deus está presente, poderia estar presente, né? Através do fluido universal. Então, ele está presente em tudo, né? E nós somos mergulhados nesse fluido universal, então Deus está em nós também, está dentro de nós. Daí, talvez, a forma como Jesus, quando falou, sois deuses, né? Porque Deus está em nós. Então, a gente acaba dando uma ajustada no Deus a nossa imagem e semelhança. Assim. Aí você pronto. Cuidado, ela mordeu você. Alguém mais? Comentários? Então, eu imagino assim, cada um tem uma forma de comentar, né? Todo mundo está certo, nem está errado. Mas, por exemplo, aqui fala o seguinte, que nenhum sacrifício desse tipo tem validade, né, para Deus, a não ser a intenção por trás disso aí, né? Agora, entre um e outro derramamento de sangue, esse aí não é agradável a Deus. Então, entre um e outro, a gente fica com os frutos, né? Mas que nenhum tem significado nenhum, né? Porque o que vale mesmo é a intenção. O menos mal seria o menos mal, né? Menos mal, talvez. Seria menos mal essa dos frutos, das coisas assim, né? Porque matar os animais, no caso não era nem animal naquela época, até sacrifício que os seres humanos faziam, né? Ok. É bom a gente entender que essas pessoas que ainda sacrificam animais, ou mesmo os próprios canibais, que não é um sacrifício, mas é vamos falar assim, uma vida humana que é levada, né? Então, conforme a cultura, né, conforme a inteligência, o conhecimento que as pessoas têm de Deus, de si próprio, então eles utilizam ainda esse ritual, ele não é nem às vezes sacrifício, chamam de ritual, mas como está escrito aí bem claro, o que importa é a intenção. Então, mesmo que seja sacrificando ou não sacrificando, o importante é o desejo que você tem de adorar a Deus, de louvar a Deus, de entender que Ele é o nosso Pai Criador, né? E complementando, Odilon, me permite a sua fala sobre Deus estar dentro de nós, está mesmo, é uma fagulha, quando Deus nos cria, é a fagulha dele
que está em nosso coração. Então, a gente une o coração com a consciência para formar esse dínamo dentro de nós. Acho que é assim. Porque se a gente não está bem, essa fagulha vai apresentar-se, ele vai sentir, ele vai entender que a gente não está bem. Aliás, muita gente não está bem, né? Sim. Mas, às vezes, está bem, acho que não está bem, mas o não está bem que eu falo, às vezes a situação de doença, de perda de familiar, ou de qualquer tribulação que a pessoa está vivendo, então ela sente, né, mais a necessidade de Deus. Eu acho que é aí que realmente, por isso Deus está presente em todos os lugares, porque Ele está dentro de nós, Ele sabe tudo o que acontece conosco. Então, na doutrina espírita, né, segundo o nosso entendimento, não existe oração, né? Adoração consiste também em você fazer aquilo que Jesus pede, né? E que Deus recomenda para nós, fazer o bem, seguir os ensinamentos do Mestre, né? E ter amor dentro do nosso coração, né? O entendimento, né, que se dá a adoração, né, de cada um, né? Alguém mais? Vamos para frente. Essa questão do sacrifício ainda tem uma, né? Ainda tem uma questão. Sim. Mas não sei se em algum momento aí lembrou, talvez não, né? Porque o Evangelho já é uma parte do desdobramento do Livro dos Espíritos. E tem o capítulo onde trata sobre isso, né? Qual o sacrifício que é agradável a Deus. Então, o sacrifício que é agradável a Deus é a nossa, como o Orlando estava comentando agora, né? O sacrifício agradável a Deus é a nossa reforma, a nossa mudança, a nossa elevação. Esse é o sacrifício agradável a Deus. Quando a gente vê o conceito de Deus, a definição de Deus que nós temos hoje em dia, né, que é bem mais clara do que a gente via antes, inclusive em outras religiões, a gente nem diria que Deus fica, como disse aí, mais agradável, evidentemente, a Deus, que é agradável, que Deus gosta ou que Deus não gosta, né? Porque Deus permite tudo a gente fazer, mas o que importa é a gente fazer as coisas com a consciência do resultado, da consequência, né? Do efeito dessa ação nossa na nossa caminhada evolutiva. Porque na grandiosidade de Deus, a gente podia dizer que para Deus tanto faz, né? Para Deus tanto faz. Ele não tem prazer ou desprazer em a gente fazer as coisas, né? Se a gente olhar por esse lado, então a gente cairia em um tipo de pensamento, um tipo de compreensão antiga, né, de que Deus iria ficar triste, Deus iria punir, Deus ia ficar desgostoso com as nossas ações. Mas é claro que agradável ou não agradável a Deus vai estar na compreensão de que nós temos dos desígnios divinos para nós, para a sua criação, para toda a sua criação. Então, os desígnios divinos para toda a sua criação, conforme eles forem compreendidos, vai nos levar a uma compreensão de que algo é mais de acordo com os desígnios amorosos divinos do que o outro tipo de ação, né? Que seria, no caso aí, sacrifícios de seres humanos, de animais, ou mesmo sacrifícios desnecessários da natureza, né? Pegar e simplesmente coletar algo muito bonito que a natureza produziu, e talvez interrompendo um ciclo da natureza,
para tentar agradar a Deus, né? É um negócio que a gente, para nós hoje está bem claro, né? Que é estranho isso, mas antes não. Isso. Acho que quando fala aqui da intenção, que fala da intenção, né? Que fala que Deus observa principalmente, né? Principalmente a intenção, que ele observa a intenção. Depois fala assim que a prece preferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus. Isso significa que quando se oferece alguma coisa em benefício de alguém, por exemplo, supondo que a pessoa ofereça faça um sacrifício lá, dê alguma coisa material lá para Deus, em benefício de auxiliar alguém, por exemplo, auxiliar a si mesmo, o que vai valer vai ser a intenção, que às vezes a pessoa oferece e naquele momento ele faz uma prece. Ele oferece lá um saco de arroz e faz um pedido. Fala dele, ó Deus, estou oferecendo esse saco de arroz porque estou precisando de ajuda, fulano de tal, está passando enfermidade, eu preciso dar ajuda para ele. Quer dizer, isso, no caso, essa prece, esse pedido vale. O saco de arroz, não, mas o pedido vale, né? Porque o que vale realmente é a intenção. Aí fala, se a pessoa pegasse e revertesse tudo isso, essas coisas materiais, para ajudar uma pessoa pobre, que está passando por dificuldades, teria mais importância ainda, mas o que vale realmente é a nossa intenção. Então, ao oferecer, mas se tiver com uma boa intenção, aquela intenção vai valer, não o objeto em si. Ok. Para a próxima, então? 673. Quem que vai fazer ela? Pode ser eu mesmo. Sua imagem não está aparecendo, mas deve ser que você fechou mesmo, não? Fechei. Ah, tá. Não seria um meio de tornar estas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las, a minorar o sofrimento daqueles a quem falta o necessário e, neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com um fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concedeu na terra? Esmiuçaia mesmo a pergunta, hein? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrar consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhes dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém à exterioridade e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizer em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. O sacrifício, as coisas, oferenda que se faz, isso aí ainda é um atraso muito grande nosso, né? Nós ainda estamos num nível de evolução muito atrasada, né? A pessoa, às vezes, não faz por mal, de jeito nenhum, né? Faz com aquela intenção que vai dar certo. Mas poderia fazer outro tipo de coisa, né? Sacrificar os animais, sacrificar as pessoas, né? Isso
não é o ensinamento de Jesus, né? Mas como ainda a gente está num grau ainda bastante inferior, isso acontece bastante, né? Ainda, até nos dias de hoje, né, a gente sabe o que acontece. Então, a questão também, ela reforça o que eu já tinha iniciado a falar na anterior, que essa oferta de algo em forma de adoração a Deus poderia, em vez de ser ofertada a Deus diretamente, ser ofertada a Deus por meio da assistência aos necessitados. Porque toda oferta que se faz a Deus são de bens necessários para as pessoas, úteis para as pessoas. As primícias dos bens são os melhores bens, as melhores coisas, né? O melhor animal, o melhor produto. Então, diz aí, imagina se não seria tão interessante isso, né? Se a gente pegasse, em vez de ir lá ofertar, fazer uma oferta que diz que é a Deus, que a gente sabe que tudo aquilo que é ofertado a Deus lá, o Deus não vai comer, quem vai comer depois vai ser quem não tem nenhuma necessidade. Se isso fosse, então, destinado aos necessitados, aos pobres, aí, então, realmente estaria agradando a Deus, né? Porque estaria, lógico, estaria praticando a fraternidade, a solidariedade, né? A assistência caridosa aos necessitados e suprindo essa questão da carência dos necessitados. Acho que esse ponto ele está querendo também ressaltar aí. Aqui fala, Deus ama a simplicidade em tudo. Aí fala, não quer dizer que é contra cerimônias que praticar, né? Tem aquela cerimônia nas igrejas, né? Na igreja católica, a hóstia, na evangélica também faz algo parecido, né? O vinho e o corpo do Cristo e tal. Tem as cerimônias que une a questão da prece, da oração. E daí ele lembra, né, que por esse dinheiro poderia ser empregado mais utilmente do que é, e Deus ama a simplicidade em tudo. E daí a gente vai para aquele lado assim dos exageros, né? As grandes igrejas, né? Os valores, né, que se emprega ali, né? Aqui mesmo em Palmas tem uma igreja aqui, ali perto da Praça dos Girassóis, que, meu Deus do céu, né? Um templo, né? Muito suntuoso e que construiu assim com uma rapidez muito grande. Né? E aí a gente fica pensando, né, que esse recurso poderia dar habitação para muita gente, por exemplo, né? Está precisando, necessário, né? Então a gente ainda está nessa de querer agradar a Deus com riquezas materiais. Uma coisa meio sem sentido, né? Como se Deus não fosse dono de tudo. Eu vou oferecer a Deus uma coisa que é dele, né? Ele que está cedendo para nós, né? Para usufruto desses bens, e a gente acha que está agradando a Deus. Então a gente ainda, como disse o Orlando, né? O mano Orlando aí, a gente ainda está muito atrasadinho, né? Muito longe de fazer as coisas da forma correta, mas estamos caminhando. Interessante a gente observar que desde essa antiguidade, né, já tinha essa ideia de dar as coisas materiais para Deus. E hoje está muito forte, né? As religiões hoje induzem os seus adeptos a dar o dízimo, por exemplo, as contribuições, e falam que é para Deus. Você está dando isso para Deus, né? Então você pega tantos reais, dá para Deus, né? Você pega lá 500 reais e dá para Deus. Você pega R$1.000 e dá para Deus. Aí, porque na verdade as igrejas precisam de donativos, porque elas precisam de pagar contas de luz, tem de construir, tem que pagar contas de água, tem de pagar muita coisa. Aí ela precisa, mas é ela que precisa, não é Deus, né? E a pessoa acaba colocando na mente das pessoas que é para Deus,
e inclusive chega a ponto de falar assim, olha, quem não paga é ladrão, porque boa parte do seu dinheiro, 10% do seu dinheiro é para ser devolvido para Deus, né? Então Deus, como se Deus precisasse do dinheiro, igual o Odilon disse, né? A gente tem aquela ideia que Deus vai precisar das coisas materiais. Se tudo já é dele, ele não precisa de nada material. Então ninguém vai doar coisa para Deus, doa para a igreja, para o grupo, né, para a associação, mas seria importante que todo mundo soubesse disso, né, que não está doando para Deus, está doando para a instituição, porque aí ele começa a entender que Deus não precisa de coisas materiais, né? A gente faz, por exemplo, uma comparação, eu pensando aqui, né? O Cristo Redentor, aquela imagem bonita que tem lá, né? Não resta dúvida, é um ponto turístico, né? Aí vai um outro estado brasileiro e constrói um Cristo 2 vezes maior que aquele. Aí dá para avaliar, por exemplo, quanto que gastaram para fazer aquele Cristo Redentor? Quanto que gastaram para fazer o outro Cristo lá no outro estado? Esse dinheiro, se fosse revertido para a pobreza, para as pessoas que passam fome, para a cesta de alimento, né? Não teria mais proveito aos olhos de Deus? Muito bem. Vamos para o próximo, então? Não, só queria perguntar que a cada um segundo as suas obras, né? A gente já teve nesses tempos idos, em outras reencarnações, de achar que isso era o normal para ser feito. Hoje a gente já não tem mais essa concepção, né? Então a gente tem que entender esses irmãozinhos que ainda estão nesse patamar, né? Acolhê-los, entendê-los, porque a gente sabe que um dia eles vão estar em outro patamar e assim nós também. Então, a cada um segundo as suas obras significa que eu hoje faço caridade, mas quantas e quantas vezes eu não tirei de outros no passado? O que a gente acha que é ruim nos outros, aquilo que nos irrita, provavelmente é algo incurável dentro da gente de vidas passadas. A reencarnação está aí, por isso que Deus nos ama, independente se a gente é bom, se é justo, se é ladrão, se não é, porque Ele sabe que um dia a gente vai chegar a estado de espírito puro. Claro que entre o que somos agora até esse patamar, há uma longa estrada, né? Mas eu acredito que com oferta, sem oferta, com devoção ou sem devoção, aquele sentimento que está dentro de nós, o importante é nos agarrarmos a Deus. Porque Chico Xavier falava que ele não conseguia imaginar as pessoas que não têm Deus nos seus caminhos. Que se com Deus era muito difícil, ele não conseguia imaginar como que as pessoas conseguiam viver sem Deus. Então, acho que é importante, sim, a gente analisar isso, mas dar um desconto devido, né? Porque a gente já passou por essa fase também. Muito bem. Então, aí terminamos a lei da adoração, 673. E agora nós vamos entrar na lei do trabalho, que é das leis morais, né? Segunda lei, da lei do trabalho. Tem 2 títulos: necessidade do trabalho e limite do trabalho, repouso. Então vamos à primeira questão. Quem faz ela? Posso ser, da vez. 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais.
porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, o trabalho é sim uma necessidade, porque é uma lei, é uma das leis da natureza, então é uma necessidade trabalhar. A gente sabe que a encarnação é uma experiência onde o espírito mergulha num plano onde a matéria é densa, onde precisa de um corpo muito materializado, de uma matéria mais bruta, e a manutenção dessa vida, desse corpo, que é um instrumento desse mergulho, ele precisa de muitos recursos materiais. Então, a partir daí, está claro que o trabalho é uma lei, porque é uma necessidade, porque não dá para entender que alguém poderia querer viver sem trabalhar nada. Porque simplesmente sair da caverna e ir em direção a um lugar que tenha água para beber já é um trabalho. Imagina ir atrás, né, de todo o resto das necessidades. E outro ponto aí que trouxe são as necessidades que vão sendo criadas. A civilização vai criando necessidades, e as pessoas que nascem nessa conjuntura, nesse contexto, elas sentem essas necessidades. Então, são necessidades reais. Parece ser artificiais a princípio, porque foram criadas, necessidades criadas com o desenvolvimento da tecnologia, né? Necessidades que antes não existiam, mas passam a existir, né? Necessidades relacionadas à evolução intelectual, necessidades relacionadas à autoestima, né, de possuir, de utilizar objetos, né, relacionados ao transporte, né, à locomoção, relacionadas à comunicação, né? Então a gente poderia dizer, não, mas o homem nunca precisou de nada para se comunicar, e nem precisou se comunicar com quem estava longe, mas agora é uma necessidade. Precisamos nos comunicar com quem está do outro lado do mundo, e precisamos do recurso material para isso. São necessidades. João, eu gostaria de complementar que com a Revolução Industrial, a gente passou a ter um novo estilo de vida, vamos falar assim. Novas tecnologias, novas máquinas, o petróleo, eletricidade, enfim, um conforto mais natural, né, vamos falar assim, pela industrialização. Mas hoje em dia, o que está muito arraigado não são só as necessidades, né? Hoje em dia, eu acredito que o consumismo está muito além dessas necessidades, que às vezes a pessoa faz compras do supérfluo, né? Às vezes compra 2, 3 calças, vamos falar assim, mas ela nem estava precisando dessas 2, 3 calças. E esquece que tem gente que poderia usar aquelas que ela não quer mais usar. Então fica guardado, esse consumismo desenfreado, fica guardado dentro de si uma mácula, vamos falar assim, né? Que mesmo que ela trabalhe, mas ela não está de acordo com o que vai acontecer. Poxa, o que aconteceu aí, meu Deus do céu? Então, ela não está de acordo com o que está ensinando aqui para a gente. Então, a gente é feliz de estar entendendo isso, né? E orar por essas pessoas que ainda não têm esse conhecimento, ainda não têm essa desenvoltura de soltar aquilo que não está mais ocupando. Isso. Já que a Heloína falou sobre isso aí, sobre o excesso,
Né? E um conselho também, né? Hoje tem tanto bazar da pichincha, lá na nossa casa mesmo tem, se você está com o guarda-roupa cheio, faz um limpa no guarda-roupa e leva lá para o bazar da pichincha, né? Ajuda a instituição, ajuda as pessoas que precisam, né? Tem gente que a roupa ficou um pouquinho velha e já não gosta de usar, né? E às vezes aquela roupa que não serve para outras pessoas. Essa discussão é bem... divulgar mais, então. Nós temos que divulgar mais, nós temos que levar mais esse conhecimento para mais pessoas, né? Claro que a gente não vai enfiar a goela abaixo, só se a pessoa quiser, mas às vezes há oportunidades que a gente às vezes não utiliza, né? De divulgar. Essa discussão é profunda, ela vai longe mesmo, né? Lembrando também que no Evangelho trata disso, né? No ponto, exatamente qual é o capítulo, no ponto necessário e supérfluo. Esse título, João, me permita, no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar isso aí na questão 715, que é o 4, item 4, né, que é da Lei da Conservação, capítulo 5. Isso. É necessário e supérfluo, que é a pergunta 715 até a 717. E lá vai também ser um pouquinho melhor essa questão. Porque realmente é uma questão bem, bem discutível, né? O que é necessário, o que é supérfluo, né? Se a gente for olhar bem, é muito complicado isso, né? Exatamente. Tem muito da subjetividade, tem muito da consciência, né? Porque eu posso pensar que eu já tenho roupa suficiente e posso doar uma parte dessas roupas. Então eu vou doar uma parte dessas roupas, exatamente aquelas que eu já nem estou mais com vontade de usar mesmo, e já vou comprar outras novas. Então eu tô consciente do que eu estou fazendo. Além de doar, talvez já poderia, inclusive, além de doar as roupas que eu não tenho mais necessidade, eu poderia doar mais coisa, né, com esse recurso que eu vou comprar outras roupas que também já são desnecessárias, mas que, como disse Heloína, o nosso modo de vida, não sei se é de todo o planeta ou do nosso mundo capitalista aqui, o nosso modo de vida, ele apela para o consumo. Ele nos instiga ao consumo o tempo todo. E, instigando ao consumo, leva até pessoas que não têm o suficiente a consumirem coisas supérfluas e ficar com necessidades não supridas. A gente vê isso muito na experiência que a gente tem na comunidade mais carente, né? Tudo isso em razão do apelo do consumo, da falta de conscientização. É muito... Ainda é difícil a gente estabelecer esse limite, né? Em nós mesmos. Uma questão de crescimento, né? Muito bem. Algum comentário mais? Vamos para 675. 675. Quem faz ela? Curtinha também a leitura. Pode ser eu. Então vamos lá, na questão 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. Então, acho que a princípio, né, quando se fala de trabalho, a gente começa a entender, acho que principalmente, primitivamente, se entendia muito isso, né, trabalho, as ocupações mais materiais, né, de cuidar da terra, cuidar dos animais, né, pescar, caçar. Suor do rosto. Isso. Então, essa era a primeira ideia de trabalho. Aí, hoje, a resposta é que não.
o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, estudar é trabalhar, né? Nós estamos trabalhando agora. Você fazer uma prece em benefício de si ou dos outros é também um trabalho, né? Então, e a prova mostra que o trabalho, aqui fala o espírito trabalha, né? Como corpo. Então, nós aprendemos, né, com as obras, principalmente com as obras da Guarda Luiz, que talvez até apenas com Kardec não ficava tão claro. Aí André Luiz, na sua série, esclareceu bem mais ainda as ocupações que todo mundo tem ao chegar no plano espiritual, né? Ao passo que a gente até observa em Nosso Lar, por exemplo, lá o trabalho é como se fosse obrigatório, um dever, né? Então, se o espírito chega lá e ainda não se consciente sobre o trabalho e não quer trabalhar, lembra, né, que eles têm apenas o necessário, o uniforme que se dá para todo mundo, a alimentação que se dá para todo mundo, se for ao teatro, ao cinema, às vezes alguém patrocina o ingresso e ele acaba indo, mas ele não tem o mais. Mas quem trabalha tem o bônus hora, que pelo bônus hora ele conquista uma moradia especial para ele, com o bônus hora ele compra os seus vestuários, com o bônus horas ele adquire o ingresso para entrar no teatro, no cinema, numa noite de arte, por exemplo. Então, aí lá mostra que a lei do trabalho para eles é realmente bem levada a sério. Então, todo espírito que já tem, por pequena consciência que tenha, trabalha. Aí alguns que não trabalham acabam sendo pesado aos demais, né, sendo cuidado pelos outros, mas é porque não está cumprindo a lei do trabalho. Então, a gente lembrando que, e se a gente for pensar bem, até quando fala o trabalho do corpo, na verdade o trabalho é do espírito, o corpo apenas ele segue a sugestão do espírito, porque quem está trabalhando, na verdade, é o espírito, né? Mesmo que o trabalho seja material, quem trabalha é o espírito, porque o espírito coordena todo o processo. Então, se essa pessoa está ali trabalhando de pedreiro, pegando a massa, colocando ali no tijolo, e pegando o tijolo ali, colocando ali naquela massa, levantando a parede, e assim por diante, naquele momento ali, quem está trabalhando mesmo, quem que é o ser pensante que faz, é o espírito, né? O corpo é apenas um instrumento que o espírito está usando ali para auxiliá-lo na execução. Então, mesmo o trabalho material é um trabalho do espírito. Era isso. Tá certo, é isso aí. Eu queria lembrar que nessa obra do André Luiz, Nosso Lar, tinha uma senhorinha que ela já tinha sido oferecido vários locais para ela poder trabalhar. Só que ela sempre tinha uma desculpa. Ou não se deu bem com uma pessoa, ou era muito pesado, ou, enfim, ela sempre tinha uma desculpa. E ela foi pedir, junto com o André Luiz, ela foi atendida, né, junto com o André Luiz, ela foi pedir para que os filhos dela, se não me falha a memória, fossem socorridos. Então, ou seja, sem trabalhar, você não tem não só o bônus hora, mas você não tem também crédito para poder pedir pelos seus entes queridos. Então, o trabalho é fundamental. Então, isso que estava sendo colocado aí foi bem interessante, porque quando a gente diz que é o espírito que está praticando as coisas, que ele se utiliza do seu instrumento de ação no mundo material, que é o corpo físico, nós nos damos conta que as leis morais que estão aí no Livro dos Espíritos são leis para o espírito, não só para os homens encarnados, para as pessoas, são leis para os espíritos. Por isso que tem seriedade
nessas leis, né, tem observação a essas leis nas colônias espirituais. Então, vamos falar, João, das leis dos humanos, então, encarnados. Eu, em determinado momento, entendi assim, que o trabalho é útil em qualquer campo que você escolher ou que você precisar atuar. Por exemplo, existe uma gama de profissões. Então, o que uma pessoa não faz, outra pessoa ou outras pessoas irão fazer. Por exemplo, uma que ninguém não, poucas pessoas dão valor. O nosso irmão lixeiro. Se não existisse o trabalho do lixeiro, as nossas cidades seriam fétidas. As nossas cidades estariam por conta de moscas, de ratos, baratas, etc., né? E se você... nossa sociedade, vamos falar assim, coloca o lixeiro lá embaixo e o prefeito lá em cima. Tudo bem que quem emprega o lixeiro é o prefeito, mas ambas as profissões são necessárias, ambas as profissões, há necessidade de, não digo equiparação, mas da gente respeitá-las, né? E que às vezes a maioria das pessoas não fazem isso. Então, a importância do trabalho é magnânimo. Por exemplo, eu não posso ser enfermeira, médico, se eu não consigo nem ver sangue, por exemplo. Eu não posso ser... a pessoa não come carne agora, né? Mas, no passado remoto, ela poderia até ter tido um açougue, poderia até ter trabalhado no matadouro, ou seja, a gente não consegue ainda fazer essa correlação de situações que a gente não está sozinho. Nosso pensamento, o nosso trabalho, as nossas funções vão interferir. Às vezes a pessoa está lá em Bangladesh, lá nas Cucuia, lá não sei na onde, qualquer lugar do mundo, mas o que ele faz lá interfere na minha vida e o que eu faço aqui pode interferir na dele. Né? E outra, a gente está aqui para aprender. A cada reencarnação a gente vai aprender a ser algo importante para a nossa vida. Não necessariamente importante para a sociedade, mas importante para o nosso aprendizado, né? Então, através do trabalho, a gente consegue amealhar recursos para sonhar, né, uma vida melhor, para tentar sair desse patamar de pobreza, tentar sair do patamar de que, eu não consigo, de coitadinho. Não, através do trabalho você realmente tem chances de ser uma pessoa melhor. Interessante que você falou aí, Heloína, sobre a questão do importância do trabalho, né, do caso do Gari. Aí a gente retoma de novo ali a questão do nosso lar, essa comparação do trabalho lá e o trabalho aqui. Porque o nosso trabalho, um ganha 1 milhão por mês, outro ganha 1.500. Outro ganha 3 milhões, outro ganha 100 milhões por mês, enquanto um está ganhando R$800, outro ganha 1.500 no salário mínimo. Já para o espírito, o trabalho espiritual é diferente, né? Porque no nosso lar, por exemplo, o médico que atende nas câmaras lá em nosso lar ganha um bônus por hora. E a pessoa que limpa os vômitos também ganha um bônus por hora. O governador também ganha um bônus por hora. Então todo mundo trabalha, e esse trabalho é valorizado igual. Então o trabalho é valorizado igual. Aí achei interessante você falar aí da importância do trabalho. Então, eu acho que o importante é o trabalho, não a qualidade do trabalho para o mundo espiritual. A qualidade é importante para o nosso crescimento, é claro, né? Mas a valorização precisa ser analisada, né? Porque importa o esforço, né? Então, aquela pessoa que está ali limpando o chão, o vômito, está sendo tão importante, porque aquele vômito fétido está ali. Se não fosse aquela pessoa que está limpando aquele vômito fétido, o ambiente ficaria insuportável, né? Então, o valor não é diferente do médico
que está ali e auxilia o doente. Mas o que a gente tem que entender é que lá na espiritualidade, esse valor igual é porque lá as necessidades não são tão agressivas, vamos falar assim, e a desigualdade, vamos falar assim, não é tão agressiva como é aqui no plano material, né? Claro que nem todos podem ser ricos de uma vez para o outro. A gente já viu no Evangelho que a cada vez, quem não foi rico ainda, uma hora será. Quem já foi não vai ser mais. E assim vice-versa. Mas por quê? É a nossa sociedade que está doente, que está precisando que a gente leve essas informações cada vez mais para que haja uma compreensão melhor da natureza do trabalho, da importância de, poxa, eu vou exercer uma profissão que eu gosto, que de repente, talvez, se eu perder meu emprego, eu não sei se eu teria estofo para ser lixeira, para ser gari. Eu não sei se eu teria humildade suficiente para ser isso, mas talvez, se eu vier numa reencarnação pobre, humilde, que o único serviço é esse, meus filhos estão passando fome, eu também vou pegar. Você entendeu? O valor modifica conforme a nossa reencarnação, nosso programa, né, de reencarnação. Então, eu acho que a gente tem que analisar bem e sei lá, e dar valor a todos os tipos de trabalho que existem, não só aqui na nossa esfera, como no plano espiritual, claro. Lá é a nossa morada principal. Muito bom. Esse assunto, eu acredito que nós vamos, talvez, estender essa questão um pouquinho mais na próxima, né? Que já é 9 horas. Talvez a gente comente um pouquinho mais na próxima reunião. É um assunto interessante que desperta em nós alguns questionamentos, né? Bom, nós vamos então encerrando a nossa live de hoje e fazendo assim uma alta avaliação de nós mesmos, da nossa participação, do que a gente entendeu na noite de hoje. Foi muito, mas muito bom mesmo. E a presença de vocês na nossa live enriqueceu muito. Deu uma outra força para a gente continuar trabalhando, né? E aprendendo. Igual já foi dito aí, que é um trabalho que nós estamos realizando, mas é um aprendizado também muito grande. Então, o bônus horas a gente já está ganhando através do aprendizado. Então, nós agradecemos imensamente aos bons espíritos, a Deus, a Jesus, por esses conhecimentos que são passados para nós, porque daqui para frente a gente já dissipa um pouco a escuridão para caminhar em passos firmes em direção à nossa evolução, nosso aprendizado de cada dia. Senhor Jesus, abençoe a nossa noite, como também abençoe aí o final de semana que está chegando. Que Deus e Jesus nos ampare e nos proteja sempre. Paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Sim seja. Assim seja. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Aprendi bastante hoje. Um abraço para todos. Até a próxima. Um abraço. Deus abençoe todos nós. Essa temática aí é uma temática mais instigante, né? A participação.